Bem, gente, hoje com duas questões que vão trazer basicamente o mesmo tema, né? A mesma pergunta. O que vai modificar aí vai ser o enunciado ou uma coisa ou outra. Mas a ideia vai ser a mesma para resolver essas duas questões. Eu tenho aqui a questão número um, onde vai falar que o ferro é obtido a partir da redução de um dos seus minérios, que é a hematita. Então aqui a gente já tem um conceito importante que é o conceito de redução. Redução é um processo que vai haver o ganho, né? Ganho de elétrons. Na redução há o ganho de elétrons e o outro processo é a oxidação, que é a perda de elétrons. Outro detalhe também que a gente deve entender é que na redução vai haver o ganho de elétrons, o número de oxidação vai diminuir, né? Ele vai ficar, se ele é positivo, por exemplo, vou pegar aqui o hidrogênio, quando ele sofre uma oxidação, o número de oxidação dele vai diminuir, né? Ele era mais um e aqui ficou zero. Se ele continuar a sofrer redução, esse número vai ficar negativo. Já na oxidação é o contrário, né? O número de oxidação está aumentando, está saindo do negativo para o positivo. Pode pensar assim. Então, por exemplo, vou pegar aqui de novo o hidrogênio. Vamos imaginar que ele é zero, tem o número de oxidação zero, vai perder elétron e vai ficar mais um. Então saiu de zero, foi para mais um na oxidação. Na redução era mais um e foi para zero. Então, para você responder essa questão, você tem que lembrar do conceito de redução e do conceito de oxidação. Para isso, também a gente precisa do conceito de número de oxidação. Então, a gente vai encontrar a resposta a partir desse conceito de número de oxidação. Então, a hematita vai reagir com monóxido de carbono e ela vai sofrer um processo de elétrons. Estava mais 3 aqui na hematita e vai ficar zero, né? Ela vai sofrer um processo de redução. Então, o ferro ele tem um número de oxidação aqui de mais 3 e depois da reação com monóxido de carbono, o número de oxidação do ferro vai para zero. Então, o ferro aqui nesse processo reduziu. Enquanto o monóxido de carbono, mais precisamente o carbono, né, ele tem um número de oxidação mais 2 e vai para mais 4, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Enquanto o ferro ganha 3 elétrons, o carbono aqui vai perder 2 elétrons. Então, ele oxidou. Tá? Então, o agente responsável pela redução da hematita é justamente o monóxido de carbono. Tá? É o monóxido de carbono que vai provocar a redução da hematita. Tá? Então, o nosso gabarito aqui vai ser a letra C. Uma outra questão que trata o mesmo assunto, só que de uma forma um pouco diferente, é a questão do Enem, a questão do Enem 2017, que vai falar também da hematita, né, que é o ferro metálico é obtido através da mistura do minério de ferro contendo impurezas, o carbono e o calcário, sendo que estes mantidos sob um fluxo de ar quente que leva à queima do coque, com a temperatura no alto forno chegando a 2000 graus Celsius. Aí aqui ele está mostrando as etapas e ele quer saber quem é o responsável por fazer a redução desse metal, quem é o agente redutor. A mesma coisa da outra questão, né? Basicamente ele está falando do CO, monóxido de carbono. Então a gente vai perceber que o CO ele vai ser o agente redutor. O agente redutor é aquele que provoca agente redutor é aquele que provoca a redução, né? Agente redutor é aquele que provoca a redução da outra espécie. No caso aqui vai ser o ferro. O ferro é 3 mais e vai ficar agora com o número de oxidação 2 mais ou 3 mais nesse caso aqui, tá? No outro processo aqui embaixo, esse ferro aqui, ele não mostra quanto é, né? Aqui o oxigênio é menos 2, o ferro aqui é mais 2.
aqui o oxigênio é menos 2, e aqui a gente vai ter 3x menos 8 igual a zero, né? X igual a 8 terços. É o número de oxidação aqui nesse ferro. Então, o monóxido de carbono é justamente a espécie, o agente redutor, tanto na questão anterior quanto nessa, né? O agente redutor é aquele que oxida. Oxida é aquele que perde elétrons. Se você perceber, perde elétrons. Se você perceber, o monóxido de carbono, que é o CO, ele vai se transformar em CO2 nessa primeira equação aqui. O número de oxidação do carbono vai ser mais 2, porque o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Aqui o número de oxidação vai ser mais 4, porque a gente sabe que o número de oxidação do oxigênio é menos 2, que multiplica por 2 vai ficar menos 4. Então aqui saiu de mais 2 para mais 4, ou seja, ele ficou positivo 2 unidades, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, em ambas questões, vão trazer como gabarito, né, o monóxido de carbono. Tá? Uma questão aí que foi cobrada em vestibulares e que deram uma nova roupagem para fazer essa nova questão. Ok? Bem, essa foi a dica. A gente volta numa próxima. Até mais.